Fico honrado nessa noite de poder ser um desses que vai estar trazendo a palavra aqui hoje. Sou grato a Deus por essa oportunidade que Ele tem dado. E subir aqui para falar, eu não sei os demais pregadores, não sei os demais pastores, obreiros, não é fácil, né? Embora eu tenha muitos anos de púlpito, mas mesmo assim, não é fácil. E eu gostaria de chamar os irmãos, a atenção dos irmãos para o tema de hoje, que está na nossa mensagem principal. Desde o dia que começou a nossa unção profética, e desde o dia que foi falado esse tema, eu fiquei pensando. Não sabia que eu seria o pregador até então. Até então, obrigado, Sirlei. Não sabia. Só depois que ele fez os convites que eu recebi o meu convite. E aí eu comecei a orar a Deus, pedindo a Deus que me desse uma unção, que pudesse me instruir, para que eu pudesse transmitir aquilo que o Senhor gostaria de falar com a igreja nesse dia. E desde o primeiro dia, para mim, que o pastor Renato, o bispo Renato falou aqui, eu senti realmente que eu deveria estar falando. E eu gostaria de falar dentro desse tema, que é a unção profética 2025, arrependei-vos e enchei-vos e serei minhas testemunhas. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para o livro de Atos, onde está aqui o tema da nossa unção profética. Eu achei essa unção profética hoje, o tema, bem diferente das 20 e tantas unções proféticas que foi passada aqui atrás, que eu participei de todas elas. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para Atos capítulo 2, versículo 38. Esse versículo está dentro da descida do Espírito Santo. E nós, como crentes, nós das pentecostais, nós gostamos disso. Gostamos de falar sobre o Espírito Santo, falar em línguas, cura, revelação, profecia. E aqui o Senhor vai nos trazer uma revelação importante, que é a revelação que está dentro da palavra dele. A Bíblia é a revelação para nós, para o ser humano. Então aqui, e nós temos essa revelação profética que está dentro de Atos capítulo 2, versículo 38. Aqui fala as primeiras conversões. E quem era o pregador daquela noite, ou daquele dia, melhor dizendo? Era Pedro. Talvez Pedro fosse o mais improvável de todos eles, mas Pedro era o pregador aqui. Pedro andou com Jesus, deu uma pisada na bola com Jesus, endireitou sua vida, e de repente ele entra em cena como um dos maiores pregadores do tempo passado. E ele então começa dizendo o seguinte, eu vou ler a partir do 37, e os irmãos me seguem aí, por favor. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais irmãos, que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados
os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Então, Atos, a partir do capítulo 1, fala da fundação da igreja, né? Aonde a igreja começa. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro tema: arrependei-vos. Arrependei-vos e enchei-vos do Espírito Santo. E o versículo 38, como vocês já viram, Pedro começa dizendo: arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, esse tema e essa doutrina arrependimento, quem faz curso aqui na igreja, todas as vezes que eu ministro os cursos, e já tem vários anos que eu venho ministrando esse curso, nós trabalhamos essa doutrina chamada arrependimento. Ela é chamada doutrina da salvação. Quem começou o curso essa semana retrasada, já ouviu eu falando sobre isso aqui. Ela é uma doutrina chamada doutrina da salvação, também conhecida como uma doutrina basilar. O que é uma doutrina basilar? É uma doutrina básica, considerada como a primeira delas. É uma doutrina importantíssima. É por isso que eu estou falando desse tema aqui, para vocês poderem compreender o que os demais pregadores vêm falando por aí. E por que ela é uma doutrina importantíssima para nós? Porque a partir do conhecimento dela, é que nós participamos de outras doutrinas fundamentais para o crescimento espiritual de cada novo cristão. Quem nunca passou pelo arrependimento não pode chamar que ele é um crente, porque todo crente ele precisa de arrepender de seus pecados. E o Novo Testamento está repleto de exortação assim como esta, para que se arrependam de seus pecados, principalmente no livro de Atos, onde há várias referências para que o ser humano arrependa de seus pecados. A importância, eu gostaria que tirasse um pouco esse assobio que está na minha voz aí, a mesa, por favor. A importância do arrependimento, ela é fundamental para alcançarmos a salvação. Se você não passou pelo arrependimento de seus pecados, é óbvio que você não vai alcançar a salvação de sua alma. Irmãos, esta é a promessa de Deus, para que nós tenhamos uma vida cheia da graça dEle, cheia do Espírito Santo, é necessário arrepender dos pecados. É por isso que no tema diz: arrependei-vos e enchei-vos e sereis minha testemunha. Enchei de quê? Do Espírito, e sereis minha testemunha. Então o primeiro passo, e a ordem não poderia ser inversa, é que colocou então o arrependimento. Veja bem, o profeta João Batista, ele iniciou o seu ministério proclamando o seguinte, o arrependimento. Mateus 3:2, ele diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ele começou a dizer arrependei-vos. Já João Batista falando isso. Jesus então começou o seu ministério pregando o arrependimento. Mateus 4:17, ele diz assim: desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
E essa mensagem, a mensagem básica dos apóstolos, se você ler o livro de Atos, conforme foi previsto aqui, foi pedido pelo bispo Osiel, você notou o quê? Ele está cheio dessa palavra arrependimento. E os apóstolos começou assim, dizendo assim, olha, e saindo eles, Marcos 6, 7 diz assim, e saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Então, o arrependimento, meus irmãos, ele é indispensável para o perdão dos pecados. Você só é perdoado quando você arrepende de seus pecados. Se você não arrepender de seus pecados, você não terá outro caminho. Você só é quando você arrepende de seus pecados. A falta dele leva a pessoa à perdição. Por outro lado, o arrependimento produz vida eterna. E o apóstolo Pedro exorta então os crentes assim, 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns pensam que Jesus tardou a sua promessa, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então esse é a mensagem do arrependimento. E eu gostaria de falar alguns pontos aqui sobre o arrependimento. Vamos definir essa palavra arrependimento. O que é arrependimento? A palavra arrependimento, ela é definida como uma mudança de comportamento. Ela é definida como uma mudança de direção na caminhada da vida. E ela age em 3 aspectos na vida do ser humano. A primeira mudança que acontece, começa no intelecto da pessoa. Para compreender, inteligência para o entendimento, pensante levando a entender da necessidade de arrependimento e mudança de vida. Então ela começa dentro do nosso intelecto. Ela como diz a palavra, metanoia, uma palavra no grego, que quer dizer, mudar de ideia ou pensamento. É daí que vem a palavra metamorfose, né? Transformação, mudança de ideia, mudança de direção, mudança de pensamento. Então ela começa primeiro no nosso intelecto. Em segundo lugar, ela age também, o arrependimento tem que agir na emoção da pessoa. É o que produz sentimentos, aqueles sentimentos intensos, aqueles sentimentos contundentes, agindo no desejo de ser transformado, nas emoções necessárias para ser transformado. Então, primeiro é no intelecto, segundo na emoção, e o terceiro, ele age na vontade. A vontade, ela é a capacidade de você escolher, ou de você desejar algo, fazer ou não fazer determinadas ações, ou ainda, irmãos, determinação ou sentimento de uma pessoa a buscar os seus objetivos e seus desejos. Então a pessoa, ela precisa, para arrepender, ela precisa de querer, ela precisa de expressar a sua vontade, ela precisa de caminhar para a direção ou na realização da sua vontade. Então, nesses 3 aspectos, o arrependimento precisa agir. Ele precisa agir no nosso intelecto, ele precisa agir na nossa emoção e ele precisa agir na nossa vontade. Ele precisa começar a agir no meu coração. Ele precisa trabalhar no meu coração, arrepender dos pecados, arrepender das maldades, arrepender das ações ruins em nossos corações. E eu quero dizer agora sobre que o arrependimento, irmãos, ele precede o avivamento. Às vezes as igrejas começam a buscar o avivamento, mas esquece de levar a igreja ao arrependimento, porque todo o avivamento, ele só acontece quando há perdão de pecados, quando há arrependimento. Veja bem, não se pode haver avivamento sem arrependimento de pecados. Em toda a história do mover do Espírito Santo, foi precedido de arrependimento de pecados. Se você olhar toda a Bíblia, você vai ver que esse povo aqui, quando eles receberam
a unção lá, eles já estavam arrependidos dos pecados deles. E eles foram cheios da unção de Deus. Então, para uma pessoa estar cheia do poder de Deus, cheia da unção de Deus, ele precisa esvaziar dos seus pecados. Ele precisa aprender a renunciar, ele precisa aprender a perdoar. Ele precisa aprender a caminhar num caminho reto, num caminho honesto. O arrependimento também, ele precede as bênçãos materiais. Quando se fala em campanha, às vezes nós ficamos eufóricos, porque toda campanha se fala muito em bênçãos materiais, né? Mas é tão interessante, que quando você vai lá para Joel capítulo 2, é o livro que fala do derramamento do Espírito Santo, e todo mundo pensa que aquele livro do derramamento do Espírito Santo ele tem dupla interpretação, tanto pode ser para o povo judeu, como também para a igreja, que iria acontecer somente 800 anos lá na frente, quando foi a descida do Espírito Santo aqui em Atos. E esse texto de Joel capítulo 2, versículo 12, o entendimento é que as bênçãos materiais só poderão acontecer em nossas vidas quando arrependemos dos nossos pecados, e quando nós convertemos a Deus. É por isso que fala assim: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E ele então nos chama para que essa conversão seja do coração, não seja uma conversão fantasiosa, mas seja do coração. É preciso um coração contrito e arrependido a Deus para conquistar as bênçãos prescritas em Atos capítulo 2. E quando, aliás, Joel capítulo 2. Você leia na sua casa, o livro de Joel, ele é pequenininho, 2, não sei, 4 capítulos, não sei. Você vai perceber que quando a pessoa é arrependida, quando a pessoa é convertida ao Senhor, se ele for proprietário de uma grande fazenda, ou de uma pequena fazenda, até os animais do campo serão abençoados. Se ele for um chefe de uma grande empresa, se ele for chefe de uma grande quantidade de pessoas, diz que até aquelas pessoas que estão sob o domínio dele serão também abençoadas. Essa é a promessa de Deus. Então, os irmãos têm essa ideia, precisam ter essa ideia dessa bênção maravilhosa que é quando se há arrependimento, quando se há conversão, a bênção vai ser efusa em você. E certamente as pessoas que estão ao seu lado, próximo de você, serão também abençoados. Outro ponto interessante é que o arrependimento ele precede a descida do Espírito Santo, como eu já acabei de dizer aqui. O texto de Joel, ou melhor, o texto de Atos 2:38, ele é muito claro. Observem comigo, por favor. Atos capítulo 2, versículo 38, e diz assim: arrependei-vos. Então, a primeira alternativa que ele dá para a descida do Espírito Santo é arrependei-vos. E ele fala assim: arrependei-vos, é essa a ideia aqui. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Então, perdão de pecado, irmãos, precisa de arrependimento. Aí sim, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então você precisa esvaziar-se do pecado, através de quê? Do arrependimento. E toda a nossa confissão deve ser dirigida a quem? A quem pode perdoar pecados. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é o Senhor Jesus. Ele pode perdoar nossos pecados. E diz ainda, no 3,19, ele diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. A outra versão por aí, eu prefiro a ARC, a versão revista corrigida, mas outra versão fala assim: para serem cancelados os vossos pecados. Então, para que venham tempos de refrigério, para que venham tempo de bonança, para que venham tempos bons na presença do Senhor.
Então, o primeiro passo é o arrependimento. O segundo é o cancelamento dos pecados. Quando nós arrependemos de nossos pecados. Você não viu aqui uma pregadora aqui, não sei se foi a pastora Nilda ou outra que falou, que muitas das vezes nós precisamos nominar os nossos pecados. Você está na sua casa sozinho, você começa a orar e começa então a colocar isso diante do Altíssimo. A confissão, irmãos, o arrependimento, ele não é simplesmente de uma vez só na vida, não. Ele é todos os dias. Nós precisamos pedir isso para Jesus. E a porta para o perdão dos pecados, ela é uma só, Cristo. Ela é só uma, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Levando até Ele o nosso arrependimento e a nossa confissão. É isso que o seu filho tem aprendido aqui na aula do catecumenato, na aula de batismo. É isso que o seu filho tem aprendido. E o arrependimento, ele precede a salvação da alma. Nunca, eu quase não gosto dessa palavra, mas eu estou citando ela, nunca alcançaremos o céu, se não nos arrependermos dos nossos pecados e converter ao Senhor do nosso mau caminho. Ninguém poderá entrar no céu, irmãos, se não passar pelo arrependimento. Você precisa passar por essa etapa. Não pode pular a etapa. Não pode. Não é naquela escolinha que antigamente, quando você era mais sabido, eles pular você de série. Não. Aqui nessa aqui não tem possibilidade. Você não pode pular essa doutrina. Não tem jeito de você pular essa doutrina do arrependimento e ir lá para a santificação. Não há possibilidade nenhuma. Nem se você bater uma conversa séria com Deus. Não há possibilidade. Então, o sexto, que nós podemos assim dizer, o arrependimento, ele precede a santificação. Porque a doutrina primária da nossa fé cristã é o arrependimento, como eu já falei para vocês. Sem ele, não haverá santificação. Então, quando nós arrependemos de nossos pecados, quando nós os confessamos a Deus que pode perdoar em Cristo Jesus, nós então passamos a pertencer à doutrina da santificação. Mas até quando vai isso, pastor? Não sei até quando você vai viver. É até o último dia da vida da gente, você vai estar nesse processo de santificação. Não tem como fugir dele. Ou senão você tem que morrer cedo. E todos os dias, se nós estivermos no processo do arrependimento, nós vamos passar pela santificação, e todos os dias Deus vai trabalhar com a gente. Hoje, amanhã, talvez você não vai ser o mesmo mais, porque o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração, e Ele trabalha. O Espírito Santo é inteligente, e Ele trabalha de forma pessoal. Ele trabalha com todo mundo junto? Sim, mas Ele trabalha individualmente em cada coração aqui presente. Trabalha no meu, trabalha no seu. Então, por isso que nós vamos estar nesse processo de santificação. Talvez alguma coisa que você hoje está fazendo, amanhã o Espírito Santo trabalha em você e você não pratica mais, você está no processo de santificação. E talvez você vai chegar com a sua bengalinha na igreja, você vai estar no processo de santificação. E a santificação, ela é uma alma gêmea da regeneração. Ela te regenera. É por isso que aquela irmã que pregou aqui, falou que na igreja do antes, né? Como eu era antes, como eu sou agora. Como eu sou agora regenerado pelo poder do Espírito Santo. Esse Espírito Santo aqui que nós buscamos encher dele. É esse Espírito Santo que trabalha em nós a regeneração. É Ele que trabalha em nós a justificação. E é Ele que trabalha em nós a santificação. É Ele que nos santifica. Não há outro caminho. Então, sem esse arrependimento, sem essa doutrina na sua vida, não haverá santificação. Não haverá enchimento do Espírito Santo. Nem regeneração, nem justificação, nem eleição, e nem salvação e outras coisas mais. As doutrinas que nós conhecemos. Porque é através do arrependimento de pecados. E eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que o arrependimento, ele não é só uma vez na vida, não.
Eu vou dizer para você que o arrependimento, ele é diário, ele é constante, todos os dias, todos os dias. Sabe aquele, quando você senta lá, deita na sua caminha, lá naquele travesseirinho seu lá, só você que gosta dele, só você que gosta do cheiro dele, né, Ana Balbina? E você começa a orar a Deus, e o Espírito Santo começa a fazer uma retrospectiva no seu coração, na sua mente, e você então começa a pedir perdão ao Senhor pelas coisas que você já fez. É só o Espírito Santo que faz isso. E muitas vezes a gente pede perdão de coisas antigas. Quem fez isso? Quem trabalhou isso no nosso intelecto? Chamado o Espírito Santo do Senhor. É Ele que faz isso. Nós lutamos todos os dias, irmãos. Todo dia o pecado bate na minha porta. Todo dia. E todo dia ele bate na porta dos irmãos. É difícil, irmãos. É difícil. Se alguém pensa que vida cristã é fácil, eu queria aprender com ele essa facilidade. Porque eu não acho fácil. Eu acho complicado, difícil. É difícil arrepender. É difícil deixar para trás. Foi o que a equipe cantou aqui. Olha aqui. E eu quero dizer que é uma penitência que temos que praticá-la todos os dias, né? Nós sabemos que tem uma igrejona que fala muito em penitência, mas essa palavra existe sim. É um rito que você tem, é uma prática que você tem. Então eu redundei aqui, quando eu falei que é uma penitência que temos que praticá-la todos os dias. Sempre se arrepender dos erros que cometemos diariamente e confessá-los a Deus para obter o perdão dele. Às vezes uma ofensa do irmão, às vezes algumas coisas que a gente tenta passar para trás, e muitas coisas assim, que nós precisamos, quando chegar aquele momento que você ajoelha, que você ora a Deus, principalmente quando você está sozinho. É gostoso aquela oração sozinho lá na sua casa, viu? É gostoso aquela oração quando você está sozinho. Existe aquela oração quando você está longe da sua esposa, longe do seu marido, longe do seu pai, que você dobra o seu joelho, ou que você senta na beiradinha da sua cama e começa a orar, e começa a pedir, e o Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração. É maravilhoso isso. E quando nós levantamos, a gente sai outra pessoa, porque sabemos que Deus perdoou os nossos pecados. Então, nós precisamos confessá-los a Deus para obter o perdão dele. E o apóstolo João, o Joãozinho amado, aquele que teve uma convivência tão íntima com Jesus, ele começa a dizer lá em 1 João 1:9, ele fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele quem? Cristo. Ele referia-se de Cristo. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas primeiro foi necessário a confissão de pecados. Outro ponto também é que nós devemos estar prontos para receber o enchimento. Agora então, nós passamos então do arrependimento para o enchimento do Espírito, para que nós sejamos cheios do Espírito. Nós não podemos pular a primeira etapa, e nós chegamos então no enchimento do Espírito. Talvez esse enchimento do Espírito não vai acontecer agora, não aconteça nesse momento, nem no final da 12º dia, mas talvez vai acontecer ao longo do ano, na 52ª semana, no finalzinho dela, talvez vai acontecer, ou talvez vai acontecer o ano que vem. Mas interessante porque Deus, o Espírito Santo, ele é atemporal, ele não trabalha na contagem da nossa folhinha. Quando você chega lá na 52ª segunda semana, lá a terceira,
e não aconteceu nada. Ele não trabalha no meu calendário. Ele é atemporal. E há algumas coisas que acontecem nessa vida sejam instantâneas, outro vai demorar. E talvez eu não entendo essa lógica. E muitas vezes eu não entendo essa matemática de Deus assim. E parece que eu estou naquela aflição, que eu preciso daquela agora. E de repente acontece agora, ou depois vai acontecer algum tempo depois. Mas é a lógica do Espírito Santo para trabalhar na minha vida, na vida sua. E talvez muita coisa, irmãos, que eu já recebi esse ano, foi de muito tempo atrás. 10, 12 anos aqui. Um dia numa unção profética aqui, eu até conversei com o Tiago essa semana, nós estávamos conversando, veio o pastor João da igreja presbiteriana de Goiânia, e nós estávamos todo mundo aqui, orando aqui na unção profética, e ele pôs a mão na minha cabeça, e trouxe uma palavra profética para mim. E eu recebi aquela palavra profética. Mas não foi naquele dia que aconteceu. Foi bem depois. Eu não sei quantos anos depois. Mas eu me recordo disso. Eu me recordo de um telefonema que eu recebi de Brasília. E o irmão me disse: Célio, Deus vai te abençoar de maneira absurda. Lembra que eu falei isso? Deus vai te mandar de maneira absurda. Mas que palavra esquisita, feia, né? Mas só depois de algum tempo eu fui entender que Deus queria me abençoar de maneira absurda. Então, irmãos, talvez não vá acontecer agora. Mas eu quero dizer que você vai perceber o agir divino na sua vida, trazendo a transformação que você precisa, e trazer bênção sem medida na sua vida. Quem pensava que eu ia ser dono, que você talvez ia ser dono de um grande negócio, um negócio suntuoso na cidade? Talvez ninguém pensava, mas de repente, Deus chama isso do nada e te entrega nas suas mãos. Bênção de Deus, consequência do arrependimento, que é o enchimento do Espírito Santo, que traz bênção na sua vida e na minha vida também. Então, irmãos, eu quero dizer que, assim como o arrependimento, a santificação é assim duradoura. Ela não é assim. Ela é duradoura e ela é lenta. Lenta. Ela deve ser uma busca diária. Então eu quero dizer para você que o enchimento não pode ser somente aqui. Não pode ser somente os 12 dias. Ele precisa ter 365 dias. Ele não pode ser passageiro, ele tem que ser duradouro. E nós vamos precisar disso o ano inteiro, a vida toda. Quem fez a campanha passada, e muitas das vezes vai lembrar o que Deus tem falado com você. Deus tem trabalhado com você. Talvez no fechar das cortinas, você recebe aquela bênção tão preparada. E eu fui assim, mas Elisvânia foi no fechar das cortinas. No dia 26, já estava acontecendo o epílogo do filme, e o pastor André. E de repente, às 11h55 do dia 26, a minha Lavínia chegou, a minha neta. Eu e Elisvânia estava lá, de olho, lá naquele localzinho que põe os bebezinhos lá. E de repente, chega a Lavínia, coisa mais linda. E eu sou grato a Deus por essa bênção que Ele deu na minha vida. É uma promessa que está aqui, que eu veria os filhos de meus filhos. É uma bênção tremenda, maravilhosa. Amém? Então, irmãos, nós vamos precisar disso o ano inteiro da nossa vida. E eu quero concluir, e nós vamos orar. Você vai apresentar a sua chavinha aqui. E é tão interessante, irmãos,
que aí o nosso tema ele caminha para o último propósito lá. Olha aqui, olha bem aqui. E sereis minhas testemunhas. É tão interessante que lá fala sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como Judéia, toda Samaria. Mas o primeiro lugar que você vai ser testemunha vai ser dentro da sua casa. É importante nós sermos testemunhas do divino, testemunhas de Cristo dentro da nossa casa. É porque lá nós desnudamos da nossa capinha de crente. É lá que nós desnudamos, talvez, que eu fico bravo, e tudo acontece, que pisa no rabo do gato, chuta o cachorro. É lá que acontece. E é lá então que a gente precisa, então, ser testemunha de Cristo, começando por lá. É lá em casa. É lá em casa que o marido respeita a esposa, que a esposa respeita o marido, e que os filhos amam seus pais, e assim por diante. Então começa lá, ser-me-eis testemunhas. Então, arrependei-vos, enchei-vos, e sereis minhas testemunhas. Testemunha, nós concluímos com essa palavra assim, dizendo assim, olha, e ser testemunha, não é fácil. Pensa porque agora eu sou crente, sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu não peco mais, eu não xingo mais, dá vontade de xingar. É difícil, não é fácil não. Alguém me passa a perna no negócio, eu quero quebrar a cara dele, né? Não é fácil, irmãos, a gente lidar com isso. Mas nós temos o quê? O procedimento, o processo de santificação em nossas vidas. E testemunhar de Cristo é complicado mesmo, porque as pessoas tacam o dedo todas as horas na sua frente, no seu nariz, e às vezes você não pode nem pegar no dedo dele e quebrar. Imagina, aquele apóstolo bravo demais, cortou a orelha do centurião que foi prender Jesus, passou o canivetinho nele, era isso que ia acontecer, mas o que Jesus fez? Foi lá e resolveu o problema. E eu quero dizer para você, irmãos, ser testemunha não é algo fácil. Testemunhar o que Cristo fez e que o Espírito Santo está fazendo é algo tremendamente necessário para a nossa vida cristã, para a nossa vida diária. Após aqueles discípulos ali, após serem cheios do Espírito Santo, os apóstolos e toda aquela comunidade iniciante perseveraram. Eles continuaram firmes. Eles só receberam a bênção de falar em línguas estranhas e vazaram, não. Eles continuaram firmes. Havia no coração deles um sentimento de pertencimento, porque agora eles sentiam que pertenciam a Cristo. E eles estavam lá. Nós precisamos sentir ter esse sentimento de pertencer a Cristo, de pertencer a Deus. Você pertence a Deus porque você foi comprado por um preço de sangue. Não foi nós aqui que compramos, não. A igreja de Deus não pagou um centavo por você, mas foi Cristo que morreu na cruz para pagar pelos seus pecados e te resgatar para si. Então você pertence a Cristo. Amém? Você pertence a Ele. E você precisa sentir isso. E também você precisa sentir vontade de pertencer a Cristo. Eu pertenço a Cristo. Ninguém pode tirar você de Cristo. Ninguém. Você é de Cristo. E eu quero dizer para você também. E aqueles irmãos ali, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Eles estavam o quê? Na congregação, em comunhão uns com os outros. Daí a necessidade de congregar. Aí a necessidade de estarmos juntos para receber a instrução que há na palavra do Senhor. Como eu já falei aqui várias vezes, vou repetir. Até então,
Não existia o Novo Testamento ainda. O Novo Testamento estava em construção. E provavelmente não tinha nem construído nenhuma carta, nenhum evangelho ainda. Mas, aqui já estava, e o apóstolo Lucas, aqui o discípulo Lucas, ele escreveu esse livro e colocou: perseveraram na doutrina dos apóstolos. Quem trazia a doutrina? Os apóstolos. Liam o Velho Testamento e explicavam para eles, falando agora, não pela lei, mas falando pela graça salvadora de Jesus. Se nós, presta atenção, se nós estivéssemos no tempo da lei, aqui, ninguém seria salvo. Pecou, morreu. Mas aí veio Jesus, pagou pelos meus pecados. Ele olhou para o Braz lá, pagou até os pecados do Braz. Né? Isso chama graça. É por isso, evangelista Leandro, que nós devemos pertencer a esse grupo chamado Igreja do Senhor. Porque Ele pagou um alto preço para ela. Ele pagou para que você estivesse aqui. É por isso que nós estamos aqui hoje. Não para receber aquela bênção, talvez, que nós estamos aguardando há muito tempo, mas para receber a graça dEle, para continuar na esperança de receber as bênçãos de Deus. E havia naquele tempo muito temor, e muitos sinais e milagres aconteciam. O Deus que operava naquele tempo é o mesmo Deus que opera hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque você está hoje aqui, caladinho, ouvindo um pregador improvável pregar, e você está aqui, porque o Espírito Santo te trouxe até aqui, e a palavra dele é essa para nós, que nós possamos, todos os dias, chegar ao pleno conhecimento da verdade. É por isso que João escreveu: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis mais de Cristo, e cada dia Cristo te liberta. É isso que faz a palavra do Senhor. Então que nós possamos, pastor André pode chegar, que nós possamos saber disso. É isso que eu entendo, que eu quero que vocês entendam, que o arrependimento trabalha no intelecto, na emoção e na vontade. Que todos os dias, irmãos, coloquem isso por prática na sua vida. Todos os dias tenha a prática do arrependimento, tenha a prática da confissão na sua vida. Confesse para Deus as suas, Mônica, as suas mazelas e os seus percalços. E Ele vai trabalhar no seu coração. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar e depois o pastor André assume. E eu gostaria de agradecer os irmãos pela tolerância, né? E o meu desejo, como seu irmão, como seu conservo, é que você chegue ao pleno conhecimento da verdade e que essa palavra fique no seu coração. Talvez você vai lembrar dela. Os meus candidatos a batismo aqui, né? E aqueles futuros que estão aqui, já houve uma aula. Né? Gravem isso. Isso é necessário para a nossa vida cristã, sim. Amém? Pai, eu oro nessa noite ao Senhor, e eu te agradeço pela sua misericórdia, a sua bondade, que o Senhor um dia pagou um alto preço na cruz por esta igreja. O Senhor pagou um alto preço na cruz por esses irmãos que estão aqui, por todas as pessoas que estão aqui. Inclusive, pagou um alto preço por mim. E certamente, como um improvável crente, eu estou aqui por obra maravilhosa do Teu Espírito Santo. E os irmãos que estão aqui também são frutos da maravilhosa obra do Espírito Santo trabalhada em cada coração aqui, Pai. Que hoje essa mensagem que nós falamos aqui, ela possa ficar não somente no meu coração, mas no coração de cada irmão aqui, e que nós possamos pôr prática
aprender a perdoar, aprender a amar, que nós por prática possamos aprender a arrepender de nossos pecados, Pai, e levá-los para aquele que pode perdoar, para aqueles que podem fazer uma obra maravilhosa em nossos corações, Pai. É por isso, Pai, alcance pessoas aqui nessa noite, alcance o coração distante, mas também alcance e permaneça dentro do coração perto, Pai, e que essa mudança, meu Deus, o Senhor faça, meu Deus, em cada coração contrito ao Senhor, que cada coração que tem sede, que tem vontade de transformação, que tem vontade de mudança, Pai, que o Senhor trabalhe nesses corações, Pai. Pai, trabalhe nos corações dos chefes, meu Deus, trabalhe no coração dos proprietários de empresa, trabalhe nos corações dos servidores públicos, trabalhe nos corações dos empregados, ou daqueles, meu Deus, profissional liberal, Pai, para que possam compreender, meu Deus, que a bênção também pode ser alcançada para os seus servidores, Pai, para os seus colegas de trabalho, meu Deus, através da bênção de um relacionamento saudável, de um relacionamento sadio, meu Deus. Meu Deus, abençoe a todos aqui nessa noite, guarda a todos, Pai, livra a todos do mal, livra a todos da desesperança, Pai, conforte os corações enlutados nessa noite aqui, meu Deus, e que o Senhor continue andando conosco, Pai, continue segurando bem firme na minha mão. Sou sujeito a cair, meu Deus, como também os irmãos aqui nessa noite, nós podemos cair, meu Deus, mas queremos que o Senhor segure bem firme na nossa mão, Pai, e que nós possamos caminhar, meu Deus, a cada passo, chegar até julho, meu Deus, passar julho, chegar até no final de 2025, meu Deus, sabendo que o Senhor nos segurou, que o Senhor nos protegeu, que o Senhor nos livrou do mal, que o Senhor nos livrou da presença do mal, meu Deus. Guarda nossas vidas, Pai, perdoe todos os nossos pecados, Pai. Nós arrependemos como igreja do Senhor, nós pedimos perdão, meu Deus, ao Senhor, como igreja, Pai, pedimos que o Senhor perdoe os pecados dessa igreja, que o Senhor perdoe os pecados desses irmãos que estão aqui hoje, inclusive os meus, que o Senhor nos leve a compreender o valor do arrependimento e o valor da confissão ao Senhor. Oramos no Teu nome, amém.